Devocional Intimidade está de volta e no nosso quadro, e se fosse você de hoje, nós estamos ouvindo um testemunho muito forte, mas que tem um desfecho maravilhoso em Deus, da pastora Elisabel Gasparotto. Você que não nos acompanhou no primeiro bloco, quem sabe está ligando a sua TV agora, Deus realizou algo muito tremendo. A pastora Bel passou por vários abusos na sua infância, na sua adolescência, ela tinha tudo para ser uma pessoa completamente destruída, mas Deus transformou a história dessa mulher e hoje ela está aqui contando o seu testemunho para todos nós e a gente continua conversando com ela agora. Então, pastora, você estava nos contando, talvez, eu como já ouvi o seu testemunho e eu confesso que eu fiquei, naquele momento que eu estava ouvindo o testemunho, ali no Mevã de Camboriú, eu fiquei sem piscar, porque é uma história muito forte, né? Você começa a entrar nessa história e pensar, mas como é que pode uma pessoa viver uma situação dessa e lá na frente, depois a gente vai ver o seu testemunho de transformação e de perdão acerca disso tudo, né? Como é que uma pessoa consegue realmente perdoar e libertar? Porque naquele momento você estava vivendo talvez um dos seus piores momentos, onde naquele local você foi violentada por 4 pessoas, né? 4 pessoas. Uhum. E aí, na verdade, quando a gente tem um trauma muito intenso, a maioria de nós bloqueia isso. Né? É tão terrível, é tão dolorido, que a gente não quer lembrar. E, na verdade, eu fiz isso inconscientemente, mas eu fiz. Eu bloqueei isso da minha mente por muitos anos. Eu fui me lembrar disso fazem 22 anos, olha quanto tempo, né? Eu escondi isso dentro de mim. E aí então, mas como você não esconde a dor, você esconde a memória, mas não esconde a dor, então a formação da sua personalidade, a sua moral é muito perversa. E então, na verdade, eu me tornei 2 pessoas em uma só. Eu me tornei uma menina completamente fechada, não tinha relacionamento com pessoas. Dentro da minha classe de aula, por exemplo, eu não tinha amigos, a gente não conversava, era sempre sozinha. E quando eu me envolvia com alguém, era para fazer coisa errada, tipo roubar em supermercado, pular janela, de colégio, muro. Eu gostava de ir nas casas, fazer algum tipo de bagunça, tipo apertar a campainha, sair correndo. Alguma maldade compatível com aquela idade de criança, né? E à medida de que eu fui crescendo, eu não me envolvia com as pessoas. Eu me fechei tanto, Mônica, que para dizer presente, acho que na sua época também tinha que dizer presente na chamada, né? Esse era um momento de tormento para mim, porque eu teria que me expressar de alguma forma, dizer presente. E eu sempre dizia isso, suando frio, com dor de barriga e com o rosto muito vermelho, porque eu precisava de alguma forma ser vista, dizendo presente. Então, isso era um relacionamento... E era uma reação porque você queria esconder tudo aquilo que estava dentro de você, automaticamente você queria se esconder de qualquer Eu não exposição. aceitava a minha existência. Aquilo, para mim, era um ato vergonhoso, de muita humilhação, o fato simplesmente de eu existir. Porque na minha cabeça, para que eu existia? Eu existia simplesmente para ser usada e abusada por todas as pessoas que viviam próximas. E não entendia, não sabia, não recebia amor, não recebia afeto. E aí, quando eu fui ficando maiorzinha, adolescente, eu comecei a beber muito cedo, eu comecei a fumar muito cedo. Eu não usei drogas mais pesadas, né? Mas o álcool e a bebida eu usei muito mesmo. Eu me tornei alcoólatra muito cedo. Que é também uma grande fuga, né? Exatamente. Você precisa de alguma coisa que te permita rir, sair, ver gente, ser um pouco de gente. Só que esse tipo de oportunidade te leva também para um meio complicado. Exatamente. Né? Um abismo chamando outro abismo. Outro né? abismo. Então, assim, um dos prazeres que eu descobri cedo na vida foi judiar do sexo oposto. Eu tinha prazer, muito prazer, de seduzir um homem e na hora H, olha só, dava no pé. Porque, na verdade, você visualizava o que você viveu. Exatamente. E você queria... Eu não chegava a via de fato. Eu tinha tudo muito bem maquinado e eu escapava. E saber que eu tinha frustrado a intenção de alguém, isso me fazia muito bem.
Olha só. É meio estranho isso, mas me dava internamente, como se eu tivesse prazer de viver por aquele segundinho. Porque no fundo, era aquela criança que estava gritando de alguma forma naquela adolescente, naquela jovem, né? Exatamente, né? E ao mesmo tempo, eu me tornei uma pessoa muito má, muito irada. Assim, o meu marido fala que quando ele me conheceu durante muito tempo do nosso casamento, ele dizia assim, de cada 10 palavras que essa mulher fala, 11 é palavrão. Olha e todos só. eles assim, né? Eu não conversava, eu gritava e eu dava ordens. E ai daqueles que não me obedecessem. Eu era meio tirana, assim, sabe? Que interessante, né? A gente começa a visualizar por que eu tenho trazido muitas pessoas com testemunhos parecidos com os teus, né? Porque a gente, por exemplo, hoje, se a gente for fazer um apanhado nessas crianças que ainda não têm maioridade penal, né? Sim. E se a gente começa a fazer uma varredura, é alarmante, de 70% a 85% dessas jovens, eles passaram por histórico de abuso, de violência doméstica, né? Infelizmente. Na verdade, eu creio que um pouco disso é a desestruturação familiar, né? Hoje as pessoas, elas estão amando as coisas e usando as pessoas. E eu tenho 47 anos hoje, lá já era assim, imagina hoje. Você corre atrás do ter, e se eu precisar fazer de 1 ou 2, 3 seres humanos um tapete, um degrau, por que não? Né? E aí os valores se perdem, as pessoas se corrompem mesmo, infelizmente, Mônica. Mas então houve todo esse crescimento, aquela jovem, você conheceu o seu esposo, né? E todas essas marcas estavam dentro de você. Sim. E elas transformaram elas fizeram de você, não era a verdadeira Bel, mas elas geraram uma Bel revoltada, uma Bel irada, né? E em pontos extremos, né? Extremos. Porque, na verdade, o abuso, ele prosseguiu até mais ou menos aí os meus 13 anos de idade, que, na verdade, eles aconteciam com menos frequência, mas as tentativas continuavam assiduamente, e aonde eu era espancada. E durante todo o período que você estava formando a sua personalidade. Exatamente. Né? E esses espancamentos, eles já eram normais, normais mesmo. As pessoas viam e não faziam nada porque já era normal, entendeu? Fazia parte da rotina da casa. Olha como só. Esse vaso de planta faz parte aqui desse ambiente, eu estar deitada no chão, sendo espancada, fazia parte, era um móvel daquele ambiente doméstico, né, onde ninguém fazia nada. Então, dali, até por necessidade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Então, eu saía da minha casa às 7 horas da manhã, porque eu ia trabalhar a pé, e aí, do trabalho para o colégio, eu fiz até o 3º ano, né, do 2º grau naquela época, e então chegava em casa às 11 horas, 11h30, eu fazia a minha refeição e cama. Na verdade, você fazia tudo para estar fora daquele ambiente. Exatamente. Né? Qualquer coisa que me tirasse de dentro da minha casa, eu fazia. Não importava o nível das mentiras, das enganações. Né? Era necessário sair. E eu usava as ferramentas que eu tinha no alcance. Naquele momento. Exatamente. E aí eu conheci o meu marido, eu tinha 17 anos. E a gente se conheceu na vida, nas baladas, nas noitadas. E nesse dia ele estava ajudando um amigo que tinha um bar. E eu estava nesse bar, fazia 45 dias que eu tinha feito uma cirurgia onde Deus tinha me livrado da morte mais uma vez. Olha só. Né? Um erro médico. Uma cirurgia que era para eu ter ficado 3 dias no hospital, eu fiquei 15. Olha eu perdi movimentos das pernas, dos braços. Deus me livrou da morte ali. É porque, na verdade, o mundo espiritual, ele é muito latente, né? Então, Satanás sabia que a Elisabel, ela nasceu para um grande propósito. Então, Elisabel significa consagrada a Deus 2 vezes, né? Olha só que lindo. Porque Isabel é consagrada a Deus e Elizabeth, que é a origem da raiz do nome, também é consagrada a Deus. Então, quando você busca lá no Google, por exemplo, Elisabel consagrada a Deus, a maioria diz assim, por 2 vezes. Que tremendo, né? A direção do seu nome, sem os seus pais saberem, já veio do Senhor, Exatamente. Né? Que lindo, pastora. E Deus, na verdade, na próxima semana a gente vai contar, porque às vezes você fica pensando, mas ela viveu tudo isso e será
que Deus transformou? Será que Deus realmente teve espaço para entrar nessa vida? Sim. Mas depois claro que foram muitos anos, né? Porque você teve o seu encontro com o Senhor dos seus 26, dos seus 27 anos, já estava casada com dois filhos que sofreram também as marcas de tudo isso, que é interessante porque é um rachilo de pólvora, né? Vai para todas as pessoas, mas Deus chegou. E Deus transformou toda essa história, né? Como é que você consegue olhar para essa mulher hoje com essa serenidade, assim como ela é aqui, ela é todo o tempo, e dizer que ela foi uma mulher irada? Quando ela contou, nós estamos aqui com as pastoras também do Noiva Camboriú, né? Que estão aqui nos bastidores junto com a gente. Eu me lembro que quando você contou o testemunho, eu disse, não, Jesus, será? Que ela realmente foi irada. Mas Deus realmente faz algo maravilhoso, né, pastora? Quem sabe eu trago, né, meus filhos para contar essa parte, meu marido, né, dizer minha mãe era assim. Verdade, né, pastora? É então a gente vai continuar na próxima semana contando isso, né? Ok, Mônica. Amém? Amém, Glória querida. a Deus. Então, meus queridos, nós vamos terminando o nosso E Se Fosse Você de hoje, deixando algumas reticências, porque aquilo que Deus fez na vida da pastora Elisabel, você também já conhece o meu testemunho. Deus fez na minha vida, a pastora Fernanda que nós trouxemos aqui e outras pessoas, elas venceram porque em algum momento do seu caos, o Senhor Jesus entrou e Ele disse, agora chega e eu vou transformar a sua história. E essas pessoas se transformam em porto onde pessoas que estão feridas podem vir e ancorar o seu barco e serem transformados por Deus. Porque esse é o objetivo do testemunho, edificar e transformar outras vidas. Fica com essa frase linda para o seu coração e eu te aguardo amanhã, 8 horas, nós temos aqui o nosso Café Intimidade e na próxima segunda-feira, a segunda parte do lindo testemunho da nossa querida pastora Bel. Ó, grande beijo no seu coração e amanhã estou aqui com vocês novamente. Tchau! Me ensina a confiar em ti, me ensina a depender de ti, me ensina a ver, sair virtude, mesmo antes de te tocar, me ensina a confiar. Me ensina a depender de ti. O meu socorro está em teus braços. Me ensina a confiar.